Pegar sua vida para Jesus ou quer se reconciliar com Ele, agora é o momento. Tem alguém no meio? Não? Fale comigo, o pecado não tem mais poder na minha vida. Não fale com fé, o pecado não tem mais poder na minha vida. Amém. Temos uma vida para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Tocar minha Bíblia. Toca Jesus sobre a vida dela, porque eu poderia para a glória. Toma ela assim no alto da cabeça, a ponta dos pés. Molda ela assim no mal do entendimento, as forças dela. Deus, hoje nós tomamos uma decisão diante de Ti, da Tua presença. Nós tomamos uma decisão, Senhor, de entregar a vida dela no Teu altar. E o diabo não tem mais legalidade sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre a casa dela. Mas, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que ela é Tua, que ela te pertence. E que toda legalidade que um dia havia hoje está sendo quebrada. Porque Tu tem poder totalmente, literalmente sobre a vida dela. Declara comigo, Senhor. Declara comigo, Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida e apaga o livro da acusação. Amém? Queria que você olhasse para trás. Essa é a família que vai morar no céu junto contigo. A tua família. Amém, povo de Deus? Essa foi a primeira ministração. Deixa eu só puxar a chamada aqui. Se estiver faltando alguém, você me avisa aí. Carlos, Valéria, Fabrício, Fabrícia, Beatriz, Luan, Jéssica, Cláudia, Lucas, Gilmar, Eduardo, Lúcia, Janine, Kerson, Raíssa. Amém? Primeiro Adão e último Adão. Anota aí no papel. É bom você anotar que no ano que vem você vai estar ministrando. O primeiro Adão e o último Adão, morte e ressurreição. Amém? Todo mundo notou aí? Dá para fechar aqui. Primeiro Adão e segundo Adão, né? O primeiro Adão e o último Adão, morte e ressurreição. Qual é a influência do primeiro e do último Adão sobre mim? O primeiro Adão, Romanos 5,12. Todos fomos feitos pecadores por causa de Adão. E Romanos 5,14. Romanos 5,12. Todos fomos feitos pecadores por causa de Adão. Eu não vou ler todas as referências porque a maioria de nós já lemos, tá? Então você só vai anotar a Bíblia aí para você ter a base. Todos fomos feitos pecadores por causa de Adão. Esse é Romanos 5,12. E Romanos 5,14. Por causa da transgressão de um homem, todos conhecemos a morte. Amém? Por causa da transgressão de um homem, todos conhecemos a morte. O último Adão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Abre aí, Fabrício. E Romanos 5,18. Abre aí, Kerson. 1 Coríntios 15, 45 e Romanos 5, 18. 1 Coríntios 15, 45 e Romanos 5, 18. Vai, Fabrício. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, em espírito vivificado. Ou seja, o primeiro Adão, ele era a imagem conforme a semelhança de Deus.
Ele passou a ser um ser vivente. O último Adão, ele nos vivificou, ou seja, passamos a ser mais semelhantes em Cristo novo. Você entendeu isso aí? Romanos 5:18, vai que é isso. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você entendeu isso? Ou seja, através da ação de um homem trouxe pecado, transgressões e maldições, mas através da ação de um outro homem trouxe purificação, paz e santidade. Alguém entendeu isso aí? O que parecia injustiça, ou seja, o que parecia injustiça, um único ato de Adão nos trouxe a morte. Mas o único ato do último Adão nos revestiu na maior misericórdia. Com apenas um ato de um só homem, Jesus dá a opção de vida eterna para todos. Agora colocamos Jesus, o último Adão, não como nosso pai, mas como nosso marido, significando uma categoria de parentesco que a todos Deus dá o direito de escolher. Números 36:6. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da filha do seu pai. Alguém entendeu isso? Em Israel, deixa eu levantar aqui para eu consigo pregar sentado. Em Israel, quando um homem ia casar, ele não pegava uma mulher de outra tribo, ele casava com a mulher da mesma tribo dele. Por quê? Porque tinha o mesmo pensamento que ele, o mesmo ensinamento que ele, e carregava o mesmo propósito que ele. Tem alguém que está entendendo isso aí? Então, quando ele casava com uma estrangeira, ela vinha com outros costumes, outros propósitos, e quebrava a integridade da tribo. Então, ele não podia casar com alguém de fora. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos com ele uma aliança de noiva. Então, nós temos que andar no mesmo propósito que ele, falar a mesma linguagem que ele, andar no mesmo caminho dele e andar no mesmo espírito que ele. Você entendeu isso? Ou seja, passamos a ser noivos. Jesus passa a ser o nosso marido. Então, se Jesus é o nosso marido e ele é a cabeça da igreja, nós temos que ser a coroa sobre a cabeça dele, aquele que nós vamos honrar a ele, ou seja, honrar o nome dele, honrar o nosso marido, Jesus Cristo. Você está entendendo isso aí? A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Jesus. Então a expressão de Paulo, todos serão vivificados em Jesus, não se refere a 100% da humanidade, mas a 100% daqueles que escolheram o marido. Tem alguém que entendeu isso aí? Ah, todos serão vivificados. Ah, não, toda a humanidade vai ser vivificada em Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário. Não. Só aqueles que fizeram aliança com ele, entraram em aliança com ele. Isto é, todos os que receberam como Senhor e Salvador. O primeiro Adão influencia toda a humanidade de forma inexorável, rígida, transformando todos em pecadores. O último Adão, Jesus, influencia todos que de forma original o aceitam, o queiram, sendo transformados em justos através da redenção. O que Jesus fez por mim diante do diabo, ou seja, redenção, é o ato de uma pessoa rica ir a uma feira de escravos e pagar a carta de alforria de algum escravo, dando-lhes a sua liberdade. Quando fala de redenção, em Israel era assim, antigamente, até no Brasil, né? Não tinha escravo, escravidão. Ou seja, todo dono de escravo ele tinha sentimento de posse sobre seu escravo. E para alguém comprar um escravo tinha que pagar um preço. Não podia ir lá, tu é escravo, eu vou pegar, vou levar para minha casa para ser meu escravo. Não, existia um preço a se pagar.
Nós, no mundo, éramos escravos do pecado, escravos da herança adâmica de pecados. Ou seja, carregávamos sobre nós o pecado. E quando Jesus veio, ele foi até o diabo, pagou um preço de cruz para trazer purificação e redenção sobre nós. E quando ele fez isso, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele tomou a chave da morte. Ou seja, a legalidade do diabo não existe mais sobre a nossa vida, mas na vida daqueles que o aceitam. Toda vez que eu aceito a Jesus, ele nos dá uma carta de alforria, ou seja, eu tenho liberdade em Cristo. Isso está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Quem achou? Lê aí. Dois, 14 e 15. Bem alto. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, gravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Alguém entendeu isso aí? Ou seja, a carta que o diabo tinha contra a minha vida, de posse na minha vida, foi colocada no Calvário. Quando Jesus está lá em cima, quais são as palavras que ele libera? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, meu, por que me desamparaste? Aí depois ele libera, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí ele prepara e está tudo consumado. Ou seja, hoje o diabo não tem mais legalidade naqueles que acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Alguém entendeu isso aí? E aí lá em João, acho que é o capítulo 1, o capítulo 2 de João, o Evangelho de João, vai falar que a todos aqueles que nele creram, Deus o poder de ser chamado Filho de Deus. E Deus, 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Amém? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E por isso, a todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Vamos lá. Nos informa que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus já cancelou, rasgou, porque nos comprou por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Quem vai abrir aí? Vai, Carlos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Carlos, 1 Pedro 1, do 18 ao 19. Capítulo 6, versículo 20, né? Isso. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, você foi comprado com um preço alto. Porque a morte mais dolorosa da terra, a morte mais cruel é a morte de cruz. Jesus recebeu chicotadas, coroa de espinho, foi despido, colocado no madeiro, passou prego pelas suas mãos, ficou asfixiado por um tempo, passaram uma lança pelo seu lado, o maior preço foi pago, o preço de sangue pela minha e pela tua vida. Amém? 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não tem como contaminar o sangue de Cristo, nem contaminado. Ou seja, você foi resgatado da sua maneira de viver, para não viver mais debaixo dos costumes dos seus pais, avós, que vivem uma vida de pecado. Você entendeu isso? Através de quê? Através de quê? Faz comigo, do sangue. Jesus cancelou todo o argumento do diabo contra nós, ao cancelar nossas dívidas. Romanos 8:1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao cancelar nossas dívidas, Jesus, o último Adão, nos liberta do império das trevas. O que Jesus fez por mim diante de Deus? Salmos de número 1, versículo 5, a parte B do versículo. Alguém abre para mim. Salmos 1, 5, parte B do versículo. Por isso, os perversos não permanecerão juízo dos pecadores na congregação dos justos. Só a parte B. Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Uma é a congregação dos pecadores e a outra é a congregação dos justos. Não se promulga lei para justos, mas para pecadores. Como assim, apóstolo? A lei só se aplica para aqueles que estão lá fora. A graça é para aqueles que se entregaram a Jesus. Amém? Não se promulga lei sobre os santos, mas se contra os injustos e pecadores. Ou seja, a condenação está lá fora. Aqui dentro não tem condenação. Aqui nós temos a graça. Amém? Mas daqui a pouco eu vou dar um conselho para vocês. 1 Timóteo 1,9. Diante da lei, um é o cidadão justo, outro é o cidadão pecador. E Romanos 5,8 nos informa que a grandeza da prova do amor de Deus por nós está no fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Lê para mim aí 1 Timóteo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Você entendeu isso? A lei ela não me alcança. Ela só alcança se eu for um ímpio na congregação dos justos. Amém? Santificação. O que Jesus espera de mim? 1 Pedro 1, 14 ao 16. Hebreus 12, versículo 14. E Apocalipse 22, versículo 11. Quem abre aí no primeiro? 1 Pedro 1, 14 ao 16. Vai falando amém, quem abre? Valéria. Valéria, 1 Pedro 1, 14 ao 16. Kerson, Hebreus 12, 14. Lucas, Apocalipse 22, 11. Vai, Valéria. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais com o Pai aquele que... Até aí. Vai, Kerson. Hebreus. Capítulo 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. Vai. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí. Ou seja, primeiro você tem que ter o entendimento. Nós temos que ser santo como Jesus é santo. Segundo, que nós temos que manter a paz com todos. Apocalipse 22, 11. Vai, Lucas. Quem é injusto, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Vou traduzir. Quem é porco, que se lambe mais. E quem é puro, que se purifique mais. É isso que está dizendo o texto. Traduzir para ficar bem rasgado para você entender. Ou seja, se eu estou na igreja, eu tenho que viver uma vida de santificação. Se eu estou no mundo, eu posso me lamear no pecado que não tem nada a ver com a minha vida. Amém? Eu não posso estar na igreja e viver me contaminando com o pecado, com as coisas do mundo. Eu tenho que estar na igreja e viver uma vida de santificação. Quem é santo ainda peca? Peca, mas o pecado na nossa vida deve ser um acidente, não um hábito.
Uma vez que a natureza pecaminosa já foi arrancada de nós e fomos renegados pela semente incorruptível que é a palavra de Deus, está lá em 1 Pedro 1, 23, Romanos 12, 1 e 2. Amém? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. 1 Pedro. Exorto-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vai, segunda parte, versículo 2. E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida. Acusação. O que o diabo sempre fará? Em Apocalipse 12, 10 e 11, lê aí. Vai, Apocalipse é contigo, Lucas. Apocalipse 12, 10 e 11. Vai lá, Dilmara, 1 João 1, 7 ao 9. Pode falar? Abre aí. Calma aí, segura. Elaine, Romanos 8, 1. Raíssa, Miqueias 7, 19. 1 João, que é a parte? 1 João 1, 7 ao 9. Romanos 8, 1. E Miqueias 7, 19. Aí vamos lá. Em Apocalipse 12, do 10 ao 11. Vai. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual adiante do nosso Deus os acusava dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Satanás nos acusa diariamente. A vitória contra a acusação que ele faz ao nos lembrar fatos reais de pecado, a vitória contra a acusação está em o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, eles não venceram de qualquer maneira, eles venceram de qual maneira? Através do testemunho e do sangue. Fale comigo, testemunho e do sangue. Então vocês têm que ter esse entendimento, que eu não vou vencer as acusações do diabo na força do meu braço. Ah, não, eu sou ovelha do apóstolo Leigo lá da Igreja Apostólica Manancial de Águas Vivas do Nova Cidade, todo mundo tem poder na minha vida, não vai por isso aí não. Você tem que ter testemunho e ter sobre a tua vida o sangue de Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém? Vai, Gilmara. Este veio para testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que ele certificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, está relatando a respeito de quem? Muitos deles procuravam uma luz, e a luz verdadeira era quem? Quem? Reage, igreja. Quem era a luz verdadeira? Jesus Cristo. Ele é o elemento purificador, ou seja, o que é a luz? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus, ou seja, a luz que eles procuravam era Jesus, o verbo vivo, a palavra de Deus. Amém? O estar em Cristo me isenta e me exime de culpa. Vai lá, Romanos 8:1, quem vai ler? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se eu estou em Cristo, todas as vezes que o diabo vier contra a minha vida, o estar em Cristo me isenta e me exime de toda a culpa. Ou seja, não há condenação para mim. Não vier falar de mim, pode falar o que quiser, mas na minha vida não há condenação, porque eu estou em Cristo. Amém?
E quando o diabo se levantar para falar alguma coisa de você, você não vai bater de frente não, você vai para o joelho. Bota o teu joelho no chão e começa a dizer assim: Deus, eu estou em Ti, e Ele não tem legalidade na minha vida. Eu estou em Ti, e não há exime de culpa sobre a minha vida. Não quero culpa sobre a minha vida. Minha casa não vai ter culpa, porque eu estou em Ti. E nenhuma condenação há para quem está em Ti, Senhor. Amém? Miqueias 7,19, vai. Hã? Lê alto, Paulo. Miqueias 7,19. Vai. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você entendeu isso? Ou seja, olha o que Deus fala nesse texto. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Você vê que ele faz separação entre pecado e iniquidade no texto? Você vê isso aí? Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Você quer saber a diferença? Não está aqui não, mas vou te passar. Quer saber? Amém. Quem quer saber qual é a diferença do pecado? Pecado é o ato consumado, iniquidade é o desejo para cometer. Amém? Pecado é o ato consumado, iniquidade é o desejo para você cometer o pecado. Sabe o que é iniquidade? Mas eu estou aqui, eu vou sair daqui, vou fazer isso, sabendo que é pecado. Já tramar no teu coração, ou seja, ele pega a iniquidade, olha o que ele diz. Ele vai se ter piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades, ou seja, ele arrancará de nós, pegará, colocar sobre um jugo a nossa iniquidade, o desejo de pecar, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, ou seja, tudo aquilo que você cometeu no passado, de hoje em diante, ele vai pegar e vai lançar no lago do esquecimento, e nunca mais ninguém vai ter legalidade para falar algo contra a tua vida. E a iniquidade ela será subjugada, ou seja, ele te dará força, poder, determinação para você controlar o desejo de pecar. Como ele disse para Caim, o pecado jaz à tua porta, o desejo dele será sobre ti, mas cabe a ti dominar. Subjuga o pecado, subjugue a iniquidade. Amém? Lemos a promessa de que Deus dará a todos os nossos pecados, lançará no lago do esquecimento, e a memorável Córrego Tebom completa, e lá Deus colocou uma placa dizendo: é proibido pescar. Ou seja, tem um ditado, uma frase, eu não falo inglês, então me perdoe. E a memorável Córrego, sei lá, Tebom completa, é um texto. Lá diz assim, e lá Deus colocou uma placa dizendo: é proibido pescar. Fala junto comigo, é proibido pescar. É proibido pescar. Satanás já não tem nem argumento contra mim. Fale comigo, Satanás não tem argumento contra mim. Santificação é o que Jesus espera de mim. Fala isso aí. Santificação é o que Jesus espera de mim. Fala de novo isso. É proibido pescar. Fala, Satanás não tem poder sobre mim. O que Jesus espera de mim é santificação. Você entendeu isso? Então, todas as vezes que alguém for tentar desenterrar o teu passado, assim, é proibido pescar. Entendeu isso? Meu passado foi jogado no lago do esquecimento. Eu sou uma nova vida, uma nova criatura em Cristo. O Satanás não tem mais legalidade e poder sobre a minha vida. E eu decido viver uma vida de santificação em Cristo. Amém? Amém. Fica de pé, deixa eu só fazer uma oração por você. Mas antes eu quero só alertar.
Quem gosta de ir no shopping aqui? Com dinheiro no bolso. Quem gosta de ir? Porque sem dinheiro eu acho que ninguém gosta de ir. A bispa está